Começando a Tradição Entrevista dessa semana, recebendo aqui nos estúdios do Jornal Tradição Regional o presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Kessler. Muito obrigado pela visita, José, mais uma vez aqui no Jornal Tradição, né? E também recebendo a assessora de imprensa da Associação Rural de Pelotas, Joana Christi. Joana Christi, Isso obrigada pelo espaço, gente. Bem-vindos, né, ao Jornal Tradição. Vamos falar um pouquinho então da nossa Associação Rural de Pelotas. Primeiramente, deixa eu agradecer esse convite, né, Deus e Álvaro. É uma satisfação estar no Tradição. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo jornal. Não esqueço que desde a minha primeira presidência eu tive generosos espaços concedidos por vocês. E é uma satisfação, acho que até uma necessidade a gente manter esse diálogo próximo com vocês que fazem a notícia e que divulgam bastante. O jornal tem uma presença muito grande na nossa sociedade regional e eu acho muito importante que a gente tenha acesso a esse espaço para poder trazer um pouco das notícias dessa entidade aí que completa aí em 2025, são 127 anos. Essa não vai ser a sua primeira passagem pela presidência da associação, né? Não, eu estou retornando. Eu fui eleito em dezembro de 2015 para assumir a gestão em 2016 e 2017. Esse novo mandato, que eu considero assim um mandato, vamos dizer, de transição, ele surgiu nessa questão aí da dificuldade da gente passar, da entidade fazer essa transição, e a gente assumiu aí um papel temporário para dar uma continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido pelo meu queridíssimo amigo dileto, que eu convidei para a Associação Rural, Augusto Racier. Fez para mim uma gestão espetacular. Durou 3 anos e 2 meses das atividades em benefício dessa entidade que a gente tem que destacar, que é um serviço de voluntariado. E eu, por já ter passado e ter acompanhado outros presidentes, sei que essa cadeira de presidente da Rural, ela tem peso, ela demanda bastante esforço, e ela é um pouco solitária. Se não tiver um grupo coeso e alinhado e conectado contigo, fica bastante difícil da gente entender os desafios da entidade e o desafio principal, que é colocar cada ano uma grande feira, como é o propósito da nossa Expofeira Regional. Falando em desafios, presidente, queria que o senhor comparasse os desafios enfrentados 10 anos atrás e agora. Qual é o panorama da Associação Rural e quais são os desafios para esse ano e para a Expofeira desse ano? Eu acho que os desafios, o desafio que eu mais percebo como mais urgente, não vou falar dos cenários de conjuntura econômica, mas o desafio que se põe assim, que me impressiona mais, é da velocidade das transformações. O desafio que é posto de forma quase que diária pela aceleração que nós temos na pauta de tecnologia e como isso desafia a gestão do negócio, a gestão do processo de produção todo, a necessidade da gente estar capacitado para enfrentar um futuro tão incerto em termos de expectativa, né? É impressionante. Quando eu assumi em 2016, estavam chegando as primeiras máquinas com um piloto automático e um GPS. Hoje todos os equipamentos passam por isso e já estão com um mecanismo de inteligência artificial Colocados juntos, né? E tu tens aí vem todos os desafios atrás desse ponto. Tens que estar preparando não só o gestor, como suas equipes, e aí tu
tu volta um pouco atrás e tu tens atrás uma academia e uma escola que tem que preparar um ensino para capacitar gente para poder atender essa perspectiva onde tu vai ficar fora. E nós temos desafios que também são impostos por demandas, vamos dizer, de evolução de conceito da relação da nossa atividade com um mercado, para o mercado que ela é dirigido, que é o mercado consumidor. Tu tens aí um público demandando mais informação, mais exigente em cima da qualidade dessa informação e é fundamental que a gente, como produtor, entenda que essa é uma premissa que a gente não poderá fugir. Eu acho que esse seria, assim, de forma bem genérica, assim, o que eu percebo como mais desafiador. Hoje o senhor como produtor, né? O senhor também produz hoje produtor e criador, né? Eu me considero, assim, legítimo pecuarista apaixonado. Hoje, como é que o senhor analisa, o senhor falou dessa questão da tecnologia e tudo mais, e tem que estar colocado essa tecnologia junto, né, para ter uma rentabilidade e também ter uma atividade que ela seja cada vez mais proativa no sentido de diminuir custo e melhorar o produto na frente, né? E o senhor acha que os produtores, principalmente da nossa região, da metade sul, da região sul aqui, como é que eles estão absorvendo essa tecnologia? Está tendo essa mudança prática ou ela ainda está para acontecer, assim? Eu tenho uma leitura que pode ser uma leitura um pouco bairrista, sabe, Adilson? Porque eu percebo que a nossa região talvez seja uma das regiões com maior protagonismo nessa capacitação para enfrentar esse momento. Não que não existam lacunas, mas eu diria que a nossa região é uma região proeminente. Eu acho que uma das grandes forças da nossa região é justamente porque ela tem Pelotas reúne, a região reúne. Eu tenho que expandir um pouco mais de Pelotas, eu vinha conversando isso, Pelotas só como centro de referência, como ponto de encontro. Eu acho que Pelotas reúne muita inteligência aqui. Nós temos muita formação de gente, nós temos muitas universidades, nós temos uma escola técnica de qualidade, nós temos uma cultura de inovação sendo alimentada, vamos dizer, eu vejo assim ela em desenvolvimento, mas ainda acho que nós temos o desafio de reter esse patrimônio de Pelotas aqui, porque nós estamos qualificando gente, mas ainda não estamos conseguindo competitividade suficiente para reter esses talentos aqui. Nós temos aqui que gerar mercado e prosperidade para que isso se ponha. Mas há uma necessidade também da academia, da universidade, de quem elege e direciona as políticas públicas, a enxergar isso como uma demanda urgente, né? Eu diria urgente. E tu me perguntas da minha atividade, sabe que agora, semana passada, eu recebi um veterinário, que eu tenho muito respeito pelo ele é de Jaguarão, é o Rodrigo Ferreira, e eu solicitei uma assessoria para o Rodrigo, e aí fiquei muito impressionado. Ele foi lá fazer nós estávamos fazendo serviço com vacas prenhas de cria. Vou voltar para o meu... E a minha ideia é de fazer o controle individual de cada animal. Já colocamos chip eletrônico, já temos um bastão de leitão. E tem algumas informações que estavam anotadas em papel, porque tu coletas dados. Sim. E aí como tu gerencia os dados. Aí o Rodrigo me chegou com o celular dele, me fotografou uma caderneta de campo,
que é a anotada de nascimentos de terneiras. Ele pegou aquela cadernetinha de campo, com as anotações do funcionário que foi lá e atendeu o parto da vaca, e anotou o número da vaca, o dia que nasceu o terneiro, foi ele que colocou. E aí ele pediu para a inteligência artificial transformar aquilo numa planilha de Excel. E nós vamos trabalhar na planilha de Excel. Então ele tira uma fotografia E ele transforma. e aí ele transforma aquilo numa planilha de Excel. Em cima da planilha de Excel nós fizemos as análises. Quer dizer, olha a ferramenta que eu jamais ia poder imaginar disponível. Quer dizer, olha, o Rodrigo está me trazendo uma novidade. Que está à disposição ali para Tá se à utilizar. Então, assim, então temos que capacitar o gestor a usar a ferramenta, e esse gestor tem o compromisso de levar isso depois para a equipe. Para a equipe multiplicar, né? Multiplicar. Então, assim, hoje, no meu grupo lá, eu tenho dado uma preferência a trabalhar com jovens, formar gente, reter as pessoas que a gente está investindo né, na formação, nos relacionarmos com a academia. Nós, no ano passado, nós tivemos aí um treinamento, por exemplo, especificamente no atendimento ao parto da vaca, feito pelo Núcleo de Pesquisa de Bovino, no NUPEC da Universidade Federal de Pelotas. Foi oferecido numa tarde, numa propriedade aqui de Capão do Leão. Então lá foram recebidos, a gente reuniu as equipes das diversas fazendas, levou pro local, a anfitriã recebe, oportunizou lá o espaço, e os professores estiveram lá e fizeram todo o treinamento. Aí aquela interação completa, né, entre quem opera e a troca. E a troca de Valoriza a equipe, capacita, faz bem, dá uma valorização, e isso é muito oportuno. E eu acho que esses caminhos são muito importantes, né? A gente vai tendo que promover isso, e essa aproximação é fundamental. Seguindo no caminho dos desafios, mas falando da entidade agora, a Associação Rural passa por imagino eu, por um desafio de modernizar o Parque de Ildefonso Simões Lopes. Houve ano passado toda uma polêmica em torno da negociação da área, do processo, da liberação da negociação da área. Eu queria que o senhor comentasse um pouco o que está sendo pensado para o parque hoje, em que pé está aquele projeto da negociação, vai se voltar àquela ideia, o que a sua gestão pretende fazer com relação a isso? Eu posso vir um pouquinho antes, assim, dizer o seguinte: essa ideia já começou há mais tempo. Na minha gestão anterior, pensando no projeto de desenvolvimento do parque, nós tivemos o cuidado de dividir o parque. Então, o nosso parque, ele tinha uma única licença ambiental. Era uma licença ambiental. Nós dividimos a licença ambiental. Nós fizemos uma licença para o parque, digamos, a parte histórica do parque, sim, e uma licença para a parte dos fundos do parque. A gente tem que entender que o parque é muito grande. Ele é muito grande. O parque foi concebido lá em 1928, quando houve a permuta aqui da Praça 20 de Setembro para o Parque das Três Vendas, que era o campo. Por quê? Se precisava de área de campo, porque era um lugar para receber muitos bovinos, né? Os leilões naquela época eram 3.000, 4.000 bovinos. Tinha que ter área, né? Então tinha que depositar 4.000 bovinos para serem comercializados. Aquilo era um centro de comercialização de bovinos, precisava pasto e água para comer. Então aquilo foi cercado, era uma área, se saiu daqui, se fez uma permuta. Essa permuta foi homologada por lei lá em 1950. Então, dentro de uma realidade de época, se tirou daqui, foi cá, e se foi para lá. Aí nós estamos lá quando eu estou lá nos anos o Rodrigo tinha assumido em 2012, nós começamos a pensar na ideia de desenvolver o parque. Acho que teve muito protagonismo do Rodrigo Costa nessa liga, e eu, quando fui na sequência lá o Rodrigo foi em 2012, eu entro em 2016, e nós temos que dividir
Aí contratamos o Wagner Gerber ali da Ecocial, o Wagner fez a partilha e nós demos andamento a um projeto feito por um arquiteto, Augusto Portugal. Naquela época, esse projeto foi levado à Câmara de Vereadores, isso é importante registrar. A Câmara simpatizou muito com o projeto do Augusto Portugal, mas cabia no contrato ao Augusto Portugal encontrar o investidor para o projeto dele. O projeto do Augusto, ele tinha um prazo contratual de 5 anos, quer dizer, ele tinha que desenvolver o projeto e encontrar o investidor. E caducou por não encontrar o investidor. Passa-se o tempo, há uma nova abertura de prazo para e aparece um investidor com um projeto que foi aprovado pela Assembleia da Ural. Esse projeto que eu não acompanhei muito, mas que foi desenvolvido e foi apresentado para a prefeita Paula e encaminhou à Câmara de Vereadores. Acho que seria bem recebido na Câmara. Tenho essa impressão, porque Pelotas espera por isso. Claro que quando você está num período pré-eleitoral, as questões de origem política se atravessam, às vezes, nas questões racionais da questão. Então, muitas, vou te dizer assim, até inverdade ou desinformação, vamos dizer a palavra que vocês acabam circulando de maneira, né, de que traz uma ideia de que pode não ser uma coisa tão clara, esse negócio é muito claro e muito aberto. A Associação Rural não teria interesse nenhum em fazer alguma coisa que não seja muito às claras e muito... O que é o projeto? O projeto é desmobilizar uma parte, propiciar à cidade uma melhoria do fluxo de trânsito na cidade, porque você liga Dom Joaquim com Salgado Filho, República do Líbano, então, que hoje é uma volta. É uma baita volta que esse ano está ali, lindo que tem aquela área preservada, tudo bem, mas nós podemos harmonizar tudo isso e dar desenvolvimento. Como houve alguém, que eu nem sei caracterizar, quem levantou a questão e entrou com uma medida cautelar para suspender a apreciação do projeto. Isso caminhou na justiça, leva um tempo, porque tudo que tramita sobre um processo judicial tem um tempo de encaminhamento, e nesse momento a liminar está derrubada, o tribunal descartou a liminar, então está pronto para ser apresentado novamente para a Câmara. Eu não vou apresentar para a Câmara enquanto não houver uma demanda. Primeiro tem que aguardar os prazos para ver se quem demandou vai recorrer para alguma outra instância. Eu acho que seria prudente aguardar uma decisão que voltasse para a primeira instância e aí tivesse o julgamento final e está pacificado o termo. Tá. Então, aí eu preciso de uma iniciativa da atual. Eu acho que nesses 12 meses que me restam, já não me restam 12 meses, mas eu acho que não vai estar na minha mão mais, porque em março do ano que vem eu pretendo já passar o bastão aqui. E, então eu te diria que eu, no lugar do prefeito, eu sentaria com a Rural para a gente ver. Vem cá, eu acho que seria um legado imenso de quem estiver naquela cadeira de prefeito, encontrar uma forma, mas não adianta você ter o projeto aprovado na Câmara se o Executivo não, se o Executivo vai passar na Secretaria de Obras, de Licenciamento Ambiental, não vai rodar. E nesse ínterim ainda aconteceu mais uma coisa. O empresário, um dos sócios do projeto de investidor forte, que era de Lajeado, lá da família Weiland, das Barras, da Soberana, parece que e não tradicional, né? Faleceu.
Então estão em sucessão. Não sei se eles mantêm ou não O mantêm mesmo projeto, da mesma forma. Então não sei se isso, mas eu te diria que o ambiente à volta tem interesse, já despertou interesse de outros concorrentes. De outras construtoras, De outras construtoras, de gente que enxergaram, né, um bom projeto e que existe perspectiva. Agora, se vai ser aí feito um novo projeto, se vai ser dado continuidade a esse, e se as coisas vão correr na justiça dentro do período, eu acho que, sinceramente, acho que não vai tocar para o Zé Luiz essa decisão. Gostaria muito Sim. que a nossa prefeitura, mas a prefeitura tem as suas alianças políticas, tem que negociar primeiro dentro de casa, né? Conseguir resolver. Vamos sentar com a Rural, vamos ver o que realmente pode a prefeitura se regularizar a área e permitir. Vai ter muitos benefícios, não só isso, sobre esse novo... O senhor sabe quantos hectares ali, quanto a fração, né? Se eu não me engano, eu posso estar arriscando, não sei, mas me parece que o projeto era numa área de 18 hectares. Eu posso estar faltando com uma precisão aí sobre... Tem um projeto, ele também, eu lembro alguma coisa, que ele tinha umas contrapartidas que esse valor também que entraria nos cofres da associação rural poderia ser para resolver alguns telhados, né, algumas reformas, né? Isso aí seria fundamental. Pois é, por isso que eu quero já aproveitar esse gancho. Como é que hoje está a associação rural, sabendo da estrutura que ela tem ali para atender, e e a gente sabe que precisa de manutenção e investimento, e como é que fica isso, presidente? Na verdade, esse é um dos desafios da nossa gestão agora. Nós temos que imagina o José Luiz aqui pensando como pessoa física e a responsabilidade que é da gente abrir o parque para um grande evento se tu tiveres as obras de manutenção não bem atendidas. Então, assim, a nossa prioridade é atender. Mas só que nós gostaríamos não era de atender provisoriamente, com reparos pontuais. Nós queríamos fazer uma transformação. Nós pensamos num parque moderno, revitalizado. A Kika, como vocês chamam, a Cristina Porciúncula, me diz assim, pô, tem ideias magníficas de palco de última geração, com conferências correndo automática, com lojas virtuais. Existe muita coisa que poderia ser feito um centro de palestras. Assim, os desafios da Rural o desafio da Rural era propor a gente pensava que tudo que é de bom, né, se a gente pudesse ter todos cobrindo, fazer os boulevards cobertos, porque nós fazemos a feira em outubro. Um impacto de chuvas, ele bate muito no nosso evento. Quer dizer, se nós tivéssemos uma condição, o estacionamento pavimentado, os banheiros melhorados, o parque pintado, a infraestrutura, todo ele redimensionado de acordo com o que nós imaginamos que a região merece, né? Eu acho que se nós chegássemos a esse entendimento e entendermos que isso era fundamental, eu penso fundamental, isso é uma opinião muito particular, eu acho que essas obras vêm e elas seriam perenes, né? Elas propiciariam bem-estar e orgulho para o pessoal da Zona Sul de ter um parque de primeira linha aqui, né? A gente competir como você falou, e tem condições, porque o parque está dentro de uma localidade privilegiada, né? E ele se tornaria uma referência, né? De eventos, de conferências. A demanda existe. Vocês imaginam como nós estamos bem localizados? Eu comentei com a Joana aqui, oportunamente, quando eu fiz a primeira Expofeira, eu tive o cuidado de botar um mapa. E aí esse mapa conectava uma flechinha do mapa com Buenos Aires, outra flechinha com Montevidéu, outra com Porto Alegre, e nós somos bem localizados no centro. Quer dizer, tu imaginas essa amplitude da Zona Sul e o interesse do Cone Sul em ter uma base
geográfico aqui com voos, Sim, o aeroporto do lado. um aeroporto, um porto que recebe barcos e coisa, recebendo hidrovia, chegando a Pelotas, um barco de Rio Grande para cá. Tá? Então, assim, pô, a gente sonha grande. Sim. A gente pensa a hidrovia do Mercosul. Pô, E a férrea que nós temos aqui. Quem me fala os desafios da linha férrea? Eu ontem ouvi eu mandei para a Joana um podcast com o Aldo Rebelo. Ele refere que nós temos uma ferrovia que está trancada de 900 quilômetros há 4 anos lá para ligar o Pará ao porto de São Luís. E nesse período a China, com seu pragmatismo de planificação, eu não sei assim, a malha ferroviária é de uma dimensão assim, de eu não sei, entregou 50 mil, 60 mil e outros assim, trens de alta velocidade e já estão partindo para os trens de 500 km por hora, já tem os de 300, tem os de grãos, tem os de... Então, nós na área de ferrovia, assim, nós temos um potencial... E nós estamos atrasados. Não, nós estamos muito trancados em algumas questões pontuais, né? E falando do parque, vamos falar da Expofeira, então, 2025, 99ª. Uma edição da 100ª Expofeira. Do centenário das Expofeiras. A mais antiga feira agropecuária do Brasil, a mais tradicional do interior do Rio Grande do Sul. O que está pensado esse ano? Nos últimos anos, o presidente vinha trabalhando o conceito sempre de aproximar a cidade do campo, né? Se trabalhava sempre isso, né? Que as pessoas do urbano se identificassem com o agronegócio, com a produção do agro. Mantém esse conceito, a feira vai olhar mais para o produtor rural. O que vocês estão pensando para a feira desse ano? Armando, esse conceito, o conceito que eu diria de germinal da Expofeira. Ela desde que nasceu, isso é a raiz da Expofeira. E ela não pode perder esse conteúdo, né? Ela nasceu com uma feira que ligou o rural ao urbano, e essa tem que ser uma das grandes forças. Esse é um diferencial da nossa feira. Ela é uma feira, como diz a Joana, com muita certeza, é um ponto de encontro. E nós temos que ter essa percepção, né? A Expofeira, ela se diferencia porque ela não é uma feira dirigida única e exclusivamente para o produtor rural. Ela tem como seu principal atrativo trazer esses dois universos para dentro do mesmo ambiente. Vamos fazê-los se encontrar nesse ponto. É a tradição da feira, ele tem que manter isso como o seu ponto principal, não é isso, João? Realmente, não, e eu acho que essa é a nossa maior fortaleza e o nosso maior desafio ao mesmo tempo, né? Aproximar o público urbano do rural, para que eles entendam de onde vem, né? Qual é que é, de onde vem o alimento, de onde vem tudo que a gente cria na nossa terra, né? Então, hoje, eu recém entrei, né, gente? Fazem 10 dias que eu estou dentro desse universo, ainda tentando me posicionar, ainda tentando entender qual é que é o posicionamento atual, tanto da nossa feira quanto da nossa associação rural, para que a gente consiga fazer um reposicionamento e pensar no conceito olhando para o centenário. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje é realmente um trabalho de compreender como a feira é percebida hoje pelo urbano, pela nossa sociedade. Exatamente. E a partir do momento em que a gente compreende isso, para onde vamos. Mas com a certeza de que, sim, é um ponto de encontro e é aí que a gente vai trabalhar, em aproximar a cidade do campo através da Expofeira. Exatamente. Tu sabe, você sabe, que eu tenho como eu saí da cidade para fazer a minha vida profissional no interior, eu saí da grande cidade, eu nasci em Porto Alegre, fiz todo a minha vida estudantil em Porto Alegre, fiz a minha graduação em Porto Alegre, e depois de formado eu fui sair para o interior. Então eu digo para você o seguinte, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande toda vez que eu entro num supermercado no Brasil.
Eu escolhi a agronomia porque muito jovem me dá conta de que nós vivíamos num continente verde. Tinha sol, tinha água e tinha temperatura. E que eu tinha aprendido nos bancos escolares que fotossíntese é geração de planta, e planta é alimento. E a base, eu digo, esse aqui é um caminho sem volta. Meus pais, que não tinham a percepção, achavam que, não, fazer agronomia é coisa para filho de fazendeiro. E eu entendia, não, esse país precisa de muita inteligência, de muito esforço, aí ele vai ser o grande produtor. Imagina que quando eu, já formado, eu me formei em 1979, eu me lembro que no governo João Figueiredo, o general João Batista Figueiredo, tinha um slogan, plante que o João garante. O objetivo Era estimular. era atingir 50 milhões de toneladas de grão. Estou falando em 1985. Agora vocês imaginam, 40 anos depois, nós temos um crescimento de mais de 600% e esse país está entregando 300, quase 350 milhões de toneladas, está lá no 330 milhões de toneladas de grão. Então, assim, esse crescimento, não, será que cresceu a área? Não, a área cresceu 100%. Cresceu é a produção em cima da área. 104%, eu não quero errar o número da área, mas foi 6 vezes maior o crescimento da produtividade, o crescimento. Quem nos ofereceu isso? Foi conhecimento, a ciência, a pesquisa e o trabalho abnegado do produtor. Os governos militares e outros, eles tiveram o mérito de instrumentalizar com políticas de crédito, seguro e coisa, essa expansão. Mas hoje, o mundo inteiro, com todo o medo que eles têm dessa potência, eles sabem, está lá no painel da FAO, que é compromisso do Brasil, é um desafio para o Brasil. Eles imaginam crescer 40% para entregar a segurança alimentar para o mundo nos próximos anos. Então, nós estamos falando de um país que já entrega alimento para 1 bilhão de habitantes, dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Então, e nós temos uma meta bem mais arrojada. Então, assim, eu chego no supermercado e vejo, a gente olha, estão todas, a gente não se dá conta porque a gente vive nesse país. A gente encontra todas as prateleiras abastecidas, tem tudo que tu fores procurar. Tu quer carne, tu tem carne de todos os tipos, tu tem verduras, frutas, tu tem grãos, não encontra nada. Aí, quando a gente sai e vai para lugares que tem restrições alimentares, que tu vai ver em muitos lugares, não são longe, a gente não precisa ir longe daqui, vamos pegar nossos vizinhos aqui, na própria América Latina. Quantos estão indo encontrar no supermercado e entrar numa fila para ter um acesso a um litro de leite ou uma manteiga? Então, assim, a gente tem que ser muito grato por ter tudo isso, essa abundância. Somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, nós temos muitas coisas para melhorar, nós temos muitas potencialidades, mas nós somos muito importantes. E esse país, ele, com essa bênção da natureza territorial que ele tem, e ter mantido essa unidade de uma grande federação, eu acho que ele tem um compromisso e um potencial muito grande. Eu agora, dia 1º, já 31 de maio, na verdade, estou viajando, estou indo para o Nordeste, vou fazer uma nova visita, já fiz em 22, fui ao Maranhão, interior do Maranhão, agora vou conhecer um pouco o interior do Piauí, e fico abismado com o que está acontecendo e as transformações que estão acontecendo, não só aqui, é no Pará, é na Rondônia. Bom, não preciso dizer, o Mato Grosso já é longe o maior produtor do país. O Mato Grosso do Sul tem as maiores produtividades. Quer dizer, nós estamos num processo acelerado de coisa. E se a gente conseguir superar esses desafios de momentâneos e
institucional que o nosso país vive hoje, institucionais, a gente vai ser aí, sem dúvida nenhuma, o grande motor da segurança alimentar no mundo. Né? Acho que... Perfeito, né? Perfeito. Muito obrigado. Mais alguma coisa, José Luiz, que a gente de repente não comentou, alguma coisa a mais que vocês queiram colocar? Vamos, acho que a gente pode dar um spoiler. Tá, isso é importante. Não entregar tudo, mas Mas dar um alguma spoiler coisinha. que tá por vir aí. Eu até abri aqui a nossa análise estratégica da feira que a gente, né, fez desse último ano Perfeito. e onde nós estamos projetando chegar, né? Porque esse trabalho que a gente está fazendo é traçar um caminho para o centenário. Então nós queremos aproximar as pessoas durante esse ano de 2025 para que Olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Exatamente. E o desafio hoje é estar preparado para os 100 anos, né? Para as 100 edições da Expofeira, né? Exatamente, exatamente. E aqui tem uma parte, né, desse estudo estratégico que a gente fez que define a feira como um terceiro espaço, que é exatamente esse ponto de encontro que o nosso presidente falou, né? E o que é um terceiro espaço? É um território neutro onde novas identidades podem ser exploradas, onde produtores rurais se vejam sob nova perspectiva, né, através de olhos urbanos, onde cidadãos urbanos descubram as suas próprias raízes, que às vezes estão esquecidas, jovens encontrem pontos de conexão entre a tradição e a inovação, e surjam colaborações improváveis entre setores que são aparentemente distintos, mas que na verdade Pode ter uma ligação. Exatamente. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo de construção desse novo posicionamento, desse novo conceito da Expofeira, que chega dia 6 de outubro, do dia 6 ao dia 12. E passa rápido, né? E passa super E está rápido. chegando. E tá chegando, né? E eu fico muito contente de ter essa menina aqui, como vocês já viram, né? A Joana vai responder por toda a parte conceitual, toda a comunicação da Exatamente. feira. A gente tá Toda a comunicação da associação rural, não é só da feira. Isso, Né? Isso. A gente está fazendo toda uma definição de conceito Sim. da feira, uma nova identidade Visual, visual, para abraçar o público da cidade. Sim, fazer toda essa leitura, né? Como tu falou, né? Essa Exatamente. leitura para dar essa Essa repaginada. repaginação, Repaginada. né, e olhando para o centenário. Ótimo, ótimo. Bacana. Eu acho que nós vamos ter aí uma grande construção esse ano e quem for fazer esse centenário vai estar muito bem instrumentalizado para acolher um resultado fantástico. Eu acho que, com como certeza. vocês falaram, né? Eu acho que, como eu diria, a Associação Rural, a Expofeira é uma referência, né? Saímos da Expo Inter, né? Uma das principais feiras do nosso estado, está aqui na região de Pelotas, né? Ela é um patrimônio, digo, da zona sul do estado e ela representa, né? Os produtores representam o setor agropecuário muito bem, né? Então, eu sempre digo, é um desafio, mas é um desafio bom, né? De cada vez É um centro de memórias afetivas. de conexão, de compartilhamento de informação, ideias, né? Então social, a feira faz esse papel social muito forte, né? A gente soube agora, né, esses últimos anos, tanto na pandemia como também na enchente, a feira, o parque foi fundamental, né? Para enfrentar as intempéries aí do clima e das O questões. impacto social é um dos Então a feira ela tá conectada com isso tudo, né? E com a sociedade. Então isso faz a diferença, eu acho. E aí que eu acho que dá essa liga tão importante para todos, né? Eu acho que a região tem que ter o entendimento de que o agronegócio é a força motriz que promove todo esse ecossistema de geração de valor na nossa região. Então, assim, nós como o sistema básico de geração desse conteúdo, debruçados sobre o agro, estão todas as outras atividades, né? Sejam elas de cunho artístico, sejam elas de cursos de engenharia de processo, de engenharia de tecnologia de informação, de processo de inteligência. Então, acho que nós temos aí um grande espaço para conquistar e será conquistado à medida que todos perceberem isso. E a Joana vai ser uma tradutora desse sentimento. Processo aí, então. O pontapé agora se dá no dia 9 de junho, vamos ter o café da manhã. Tá, ótimo. Então já temos data, dia 9 de junho, Café da lá manhã. na Lançamento associação. da feira. Não é Não, lançamento. não, É o café da manhã é um encontro de planejamento Ótimo. do evento, né? Vamos dizer
assim, que a gente já é vamos dizer, um primeiro insight e ele durante desses próximos meses ele se amadurece, a gente vê todas as demandas que nós vamos precisar aí de um esforço muito grande esse ano para as captações de patrocínio fundamentais para colocar um evento dessa grandeza. Vai ter as leis, Rouanet, as leis. Eu acho difícil que a gente consiga nesse intercurso de tempo curto, né? acesso, mas nós vamos trabalhar o projeto para que o ano que vem tenha. Já tenha no próximo. Isso, né? Perfeito. Acho que para esse espaço que eu tenho aí de... É muito curto, né? Para aprovação. Para aprovação e delegação. A gente sabe que também não está fácil acessar nada em termos de verbas federais e seja verbas públicas, né? Um momento bem complicado. Vamos contar aí com o esforço dos parceiros tradicionais, empresariado local e tudo isso. A pauta do dia 9 é majoritariamente a conferência rural que vai ser empaginada também. Legal. Que é um dos grandes momentos da Expofeira. É uma das grandes ativações, né? A conferência rural. A conferência troca ali, eu participei das últimas ali, é uma troca fantástica de informação e dessa aproximação se quer. Então, muito assim, vai ser discutido palestrantes, né, porta-vozes, pessoas que estarão ativamente ali quem vai estar junto, né? Então, é o pontapé, né, dessa principal ativação da Expofeira, agora no dia 9 de junho. Tá certo. Perfeito, então... Eu quero agradecer mais uma vez vocês e muito obrigado. Se precisarem, conte com a gente que a gente vai fazer o máximo para estar aqui, sempre que vocês tiverem oportunidade. Tá? Bom, terminando então aqui a tradição entrevista dessa semana, recebemos o presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Kessler, e também da assessora de comunicação da Associação Rural de Pelotas, Joana Christ. Então, muito obrigado por mais um programa. Até a próxima.